Sim, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Senhor, esta é a Tua palavra. Pedimos que Tu venhas falar aos nossos corações por meio dela. Ó Deus, em nome de Jesus, que não sejam aqui as minhas palavras, mas sejam as Tuas. Pedimos que Tu venhas renovar os nossos corações, que o Senhor venha consolar os corações tristes, que o Senhor venha, ó Pai, também nos exortar e nos edificar através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aí, não é, irmãos, que existe um tempo para todas as coisas. E esses tempos, eles se referem a tantas coisas diferentes. E talvez o nosso erro, algumas vezes, seja querer que aconteça uma coisa quando é tempo de outra coisa. Então eu queria, nesta manhã, falar com os irmãos a respeito de 3 palavras. 3 palavras que são muito importantes na nossa vida. Desde o início até o fim da nossa vida, essas 3 palavras são muito importantes. E elas são tempo, propósito e atitude. Tempo, propósito e atitude. Muito bem, vamos então começar pelo tempo. Quem já ouviu alguém dizer, eu não tenho tempo? Levanta a mão. Todo mundo, não é? E quem sabe você mesmo não falou essa frase. Eu não tenho tempo. Mas se você for analisar rigorosamente, essa frase é uma mentira. Não é? Eu não tenho tempo? Eu tenho tempo. Agora, é verdade que você pode não ter tempo para determinadas coisas, porque você já ocupou o seu tempo com outras coisas. Mas não, você não pode dizer, eu não tenho tempo. Nós temos tempo. Temos aí 24 horas por dia. Tem dia que parece que precisamos de 25, de 26, não é verdade? Mas pelo menos 24 horas estão garantidas. Você tem aí 7 dias por semana. Em Eclesiastes 9:11, Salomão escreveu que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então, o tempo você tem. O tempo é um recurso valioso, um recurso precioso. Quantas vezes nós nos preocupamos com os recursos? E quando falamos essa palavra recursos, muitas vezes pensamos em dinheiro. Não é verdade? Nós precisamos de dinheiro. Mas o tempo também é um recurso fundamental, porque sem ele, nada é realizado. Nada. E ainda que a pessoa tenha dinheiro demais, se não houver tempo, o dinheiro perde o seu valor. Então imagine um paciente terminal numa cama de hospital. Pode ser um homem rico, a sua conta bancária pode estar abarrotada de dinheiro, mas se ele está vivendo ali suas últimas horas de vida, de que vale esse dinheiro? Então,
Só estou dizendo que o tempo é muito importante, né? E não apenas o dinheiro. Mas o tempo é uma riqueza que você tem. Não sei se você já parou para pensar nisso. Uma riqueza que você tem é o tempo. E quanto mais jovem você for, mais rico você é nesse sentido. Pelo menos teoricamente, não é? Nós imaginamos que alguém aqui que seja criança ou jovem, imaginamos que essa pessoa tenha muito tempo pela frente. Então, é uma riqueza. E você precisa valorizar isso. Todos nós precisamos valorizar esse tempo que nós temos. Jovem, valorize o seu tempo. Valorize. Valorize. Você pode fazer muitas coisas porque você tem tempo. Não deixe para chegar lá na frente, na sua velhice, e olhar para trás e dizer, eu perdi o meu tempo. Então, se o tempo é precioso, nós precisamos tomar cuidado para não perdê-lo. Precisamos valorizá-lo, porque o nosso tempo é a nossa vida. Veja como é importante, não é? Você pensa em tempo como uma coisa separada de você, mas não, o seu tempo é a sua vida. Então isso é importante demais. Aí vem a grande questão, com o que nós estamos gastando o nosso tempo? Será que nós estamos sabendo administrar o nosso tempo? Ou nós estamos permitindo que ele seja roubado? Existem os ladrões do tempo. A gente se preocupa com os que roubam o dinheiro, não é? Não é isso? Nós temos aí a segurança pública ou a insegurança pública e com muita gente preocupada com os ladrões que roubam o dinheiro. Tem que preocupar mesmo. Mas, e os ladrões do tempo? Com esses nós não nos preocupamos. E sabe que tem coisas que roubam o nosso tempo? Por exemplo, televisão pode roubar muito do seu tempo. Não é? Internet pode roubar muito do seu tempo. Jogos de todos os tipos, podem roubar muito do seu tempo. E alguns roubam também o seu dinheiro, né? Esse é perigoso, né? Esse aí rouba com as duas mãos, né? Então, diversões de todo tipo podem roubar o seu tempo. O sono pode roubar o seu tempo. Então vamos cortar isso da nossa vida. Não, não é isso. Você não precisa jogar a sua televisão fora, não é? E cancelar a sua internet, etc. Mas você não pode ser dominado por essas coisas. E eu também. Né? Então, precisamos tomar cuidado com os ladrões do tempo. Porque o seu tempo é uma riqueza que você possui. Valorize esse tempo. Agora, precisamos administrá-lo. Se o tempo é valioso, ele precisa ser administrado. Vamos ver um mau exemplo de administração do tempo? Em Provérbios, se você está em Eclesiastes, basta voltar um pouquinho. Em Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6, versículo 9 a 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Agora vem a administração do tempo aí. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Está vendo aí a administração do tempo? Como que o preguiçoso divide? Agora eu vou descansar. Aí depois vou ficar à toa. Né? Depois repousar um pouco. Depois dormir. Depois parar para relaxar. Então, é mais ou menos isso que está aí no versículo 10. Como o preguiçoso administra o tempo. Mas vamos ver
bom exemplo de administração do tempo. Nós temos um bom exemplo em Gênesis capítulo 1. Nós não vamos ler. Vocês conhecem, ali está o relato da criação. Nós temos em Gênesis 1, de 1 até o início do 2, 7 dias. Não é verdade? Então nós temos ali um exemplo de como aproveitar bem a semana. Deus aproveitou muito bem aquela semana. Temos algumas lições ali em Gênesis 1. Veja bem, Deus poderia ter, lá poderia estar escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja tudo! E tudo apareceu. Ponto. Vamos ao capítulo 2. Não é assim. Deus não poderia ter dito: haja tudo. Poderia. Mas ele não fez assim. Ele fez cada dia uma coisa. Cada dia uma coisa. Você também não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Não é? Você não vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez. Se você tem um problema, vê se ele pode ser dividido em várias partes. Se você tem uma tarefa, vê se ela pode ser dividida para que você possa, parte a parte, realizar aquilo que você quer. Então, Deus mostra ali a administração do tempo em Gênesis 1. Ali também não está escrito que Deus repousou a semana inteira. Também poderia estar assim, não é? Então, o primeiro dia, Deus descansou. No segundo dia, Deus descansou. No terceiro dia, Deus descansou. Não. Como será que nós temos administrado o nosso tempo? Agora, para administrar o tempo, sabe uma palavra muito importante, que é a segunda, né? Você precisa ter um propósito. Nós lemos em Eclesiastes 3 que existe um tempo para um propósito. Ou um tempo para todo propósito. O tempo existe para o propósito. Um tempo sem propósito é um tempo inútil. Um tempo sem propósito, ele é sem sentido. Então podemos também dizer, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Eu já falei aqui da outra vez sobre o exemplo daquela pilha de panelas sujas na pia, não é? E imagine alguém dizendo: deixa isso aí que com o tempo se resolve. Deixa as vasilhas sujas lá, com o tempo se resolve. Não, o tempo por si mesmo ele não resolve coisa nenhuma. Você precisa ter um propósito. O tempo por si mesmo é como um dinheiro guardado no banco e que você não faz nada com ele. Ele vai resolver o quê? Não vai resolver coisa alguma enquanto você não colocar o dinheiro sobre um propósito. Então essa palavra, propósito, ela é fundamental para nós. Qual é o seu propósito, meu irmão? Você tem algum propósito na vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Será que você já descobriu? O que você quer? Onde você quer chegar? Ou onde Deus quer que você chegue? Onde? Qual é o propósito? Precisamos ter consciência, senão nós vamos perder o quê? O nosso tempo. O nosso tempo é precioso. Você que é mais jovem, que tem uma vida pela frente, qual é o seu propósito? Você que não é tão jovem assim, qual é o seu propósito? Veja bem, às vezes as pessoas ficam um pouco desnorteadas, sem saber o propósito de Deus. Não é? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça na igreja? O que Deus quer que eu faça? Será que Deus tem um ministério para mim? Será que não tem? Olha, sabe uma forma de você descobrir o propósito de Deus para a sua vida? É verificando qual foi o dom que Ele te deu. Se eu coloco
uma guitarra na mão do Alexandre? Será que eu quero que ele toque bateria? Não. Assim, se Deus colocou um dom na sua mão, se você tem um talento, uma habilidade, olha, o propósito está aí. O que será que Deus queria com a abelha? O que será que Deus queria que a abelha fizesse? Se Deus deu a ela a capacidade de fazer mel, se Deus deu a ela esse dom, então aí está o propósito. Aí está o propósito. O que você sabe fazer? Bom, nós vemos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que tinham consciência do seu propósito. Uma delas é o Senhor Jesus. Lá em João capítulo 18, versículo 36 e 37, Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos perguntou para Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus disse para Pilatos: para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo. Isso é muito forte. Consciência de propósito. Jesus sabia muito bem o que ele veio fazer aqui. Para isto eu nasci. E você, para que você nasceu, meu irmão? Será que foi para comer, beber, dormir, trabalhar, pagar as contas? Será que foi? Porque se foi só para comer, beber, dormir, trabalhar e pagar as contas, então nós nos tornamos semelhantes aos animais, com a diferença que eles não pagam contas. Não é? Então ficamos em desvantagem. A gente paga para eles. Ficamos em desvantagem. Porque os animais também comem, bebem, dormem e alguns deles trabalham. Não é verdade? Então não foi para isso que nós viemos ao mundo. Nós não viemos aqui apenas para constituir família, para reproduzir, porque os animais também fazem isso. Nós precisamos descobrir um propósito superior. E quem sabe você já tenha consciência disso. Falei sobre Jesus. Um outro exemplo é os apóstolos. Os apóstolos em Atos capítulo 6, houve ali uma murmuração porque as viúvas estavam sem assistência. Então os apóstolos disseram assim: não convém que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por que eles falaram isso? Porque eles tinham consciência de propósito. E veja que eles não estavam sendo chamados para fazer uma coisa errada, não. Não é mesmo? Não estavam sendo chamados para fazer uma coisa ruim, não. Estavam sendo chamados para servir as viúvas, para fazer um trabalho social. E eles falaram: nós não. Nós não. Eu vou falar aqui em outras palavras, né? Como se eles dissessem assim: nós não passamos 3 anos com Jesus para agora fazer trabalho social, não. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Agora, quer dizer que o trabalho social é ruim? Não. Os apóstolos falaram assim: vamos separar aqui 7 homens, com boa reputação, cheios de conhecimento, cheios do Espírito Santo, para fazerem esse trabalho social. Mas nós vamos continuar nos dedicando ao ensino da palavra de Deus. Consciência de propósito. Um outro exemplo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1,17, ele falou assim: Deus não me chamou para batizar, mas para evangelizar. Olha, consciência de propósito. Mas Paulo tinha uma consciência de propósito assim, a um nível muito específico. Não é verdade? Nós poderíamos dizer assim: ô Paulo, deixa disso, Paulo. Evangeliza e batiza também, meu irmão. Por que você não pode batizar? Ele falou: Deus não me chamou para batizar, mas para evangelizar. Hoje nós temos alguma dificuldade de compreender isso, porque as pessoas que são batizadas hoje são relativamente poucas. Mas naquele tempo, com conversões assim aos milhares,
Imagina se Paulo fosse batizar todo mundo que ele evangelizasse. Então, ele ia chegar numa cidade, suponhamos que milhares de pessoas se convertessem. Então, até ele ficar ali para preparar aquelas pessoas e batizar todo mundo, ele ia ficar ali muito tempo. Mas ele não podia ficar, ele tinha que partir para outra cidade, ele tinha que fundar outra igreja. E ele estava consciente desse propósito. Então ele não podia parar para ficar batizando as pessoas. Quantas vezes nós paramos para fazer tantas coisas? Não é? Mas qual é o nosso propósito? Qual é? Para que Deus nos chamou? O propósito é como um alvo. Um alvo que determina as ações da sua vida. Então você deve descobrir esse propósito e colocá-lo como um alvo. Por isso Jesus falou, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas o que significa isso? Colocar a mão no arado e olhar para trás. Porque o agricultor, ele tinha um campo para preparar. Então, ele colocava uma estaca lá no final do campo. Aí ia ali com a sua junta de bois e o arado abrindo a terra. E ele olhava lá para aquela estaca e ia dirigindo os bois, mirando naquela estaca, até chegar aquele pedaço de madeira. Então, quando chegasse lá no final, ele podia olhar para trás e ele veria que ele abriu um sulco na terra em linha reta. Mas no meio do trajeto, ele não podia olhar para trás. Ele não podia ficar olhando para os lados, distraído, porque senão ele ia fazer o quê? Um zigue-zague ali no meio daquele campo. Então, assim é o propósito. O propósito dirige as ações da sua vida. Agora, se eu perguntar para você, você tem propósito na sua vida e você me disser assim, eu tenho 35 propósitos. Opa, complicou. Excesso de propósitos inviabiliza a execução de todos eles. Você não pode ter propósitos demais, ter alvos demais. Você precisa ser mais específico para que os seus esforços, os seus recursos, o seu tempo, eles sejam direcionados a um alvo. Talvez você possa ter aí uns 2 ou 3 propósitos importantes na sua vida. Eu tenho, por exemplo, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho secular e eu tenho a igreja. Agora, se eu for colocar mais uma quarta atividade importante, uma quinta atividade muito importante, uma sexta atividade muito importante, é como o malabarista que ele vai equilibrando ali, uma hora vai cair. Uma hora vai cair tudo. Então, precisamos ser específicos. Mas o que acontece? Qual é o problema muito sério que acontece em relação aos propósitos? É a troca de propósito. Jesus estava muito consciente dos seus alvos, dos seus objetivos. E então, ali em Mateus capítulo 4, ele teve um encontro com Satanás. E Satanás tentou desviar Jesus daquela meta. Não foi isso? Principalmente quando ele disse, olha aqui todos os reinos do mundo, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas lá no já citado texto de João 18:36, Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Então ali em Mateus 4, quando Satanás oferece para Jesus os reinos do mundo, ele está tentando tirar Jesus do propósito do Pai e desviá-lo para propósitos mundanos, para propósitos pessoais. Mas veja que, depois de ter consciência do propósito, você precisa ter uma atitude. Tempo, propósito e atitude.
Porque muitas pessoas têm consciência do propósito. Muitas pessoas têm. Eu encontro irmãos, um ou outro que diz assim, eu tenho um chamado ministerial. Ah, tem? Que bênção, glória a Deus. Mas a pergunta é, o que você está fazendo para a realização desse propósito? Porque tempo você tem. Propósito você tem. Você está consciente dele. Talvez muitos estejam. Mas não adianta você estar consciente do propósito se você não fizer nada no sentido de alcançá-lo. E o que é que você tem feito? Esta palavra pode até ser usada para propósitos de ordem material também, mas o meu desejo prioritário não é esse. Precisamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Mas você pode ter algum propósito material no qual essa palavra se encaixa. Mas o fato é que você precisa de atitude. Então, tempo, propósito e atitude. Nós podemos, por exemplo, falar de um jogo de futebol. O pastor Alisson seria a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Mas no jogo de futebol tem tempo? Tem. Tudo gira em função do tempo, não é verdade? Tudo. Tem propósito? Tem. O propósito ali é ganhar. Alguns já ficam satisfeitos com o empate, né? E tem aqueles que falam assim, eu posso perder por 1 ou 2 gols, não faz mal. Porque eu já venci a partida anterior. Então, tem tempo? Tem. Tem propósito? Tem. Mas qual é a atitude dos jogadores? Então, isso é a cobrança constante dos técnicos, não é verdade, pastor Alisson? A atitude dos jogadores. Porque se não tiver uma atitude, uma postura de partir para cima, partir para o ataque, o que vai acontecer? O tempo vai passar e o propósito não vai ser alcançado. Porque faltou atitude. E nós? Qual é a nossa atitude? Será que nós estamos tendo a atitude correta? Será? Agora vou falar das atitudes do Senhor Jesus. Que Ele é o nosso exemplo maior. As atitudes do Senhor Jesus. Jesus, ele nasceu e viveu 30 anos sem que muita coisa tenha sido registrada na Bíblia a respeito desse período. Tem gente por aí até inventando coisas que Jesus fez antes dos 30 anos, mas a Bíblia fala pouquíssimas coisas. Durante esse tempo, Jesus estudou. Não digo que ele estudou 30 anos, mas estudou durante muitos anos, porque todo judeu tinha que estudar. Durante esse tempo, Jesus trabalhou também. Ele é chamado de carpinteiro, aqui na Bíblia. Então, ele trabalhava numa carpintaria. Agora, quando ele fez 30 anos, sabe o que ele fez? Ele tomou algumas atitudes drásticas. Algumas atitudes inadiáveis. Quando completou 30 anos, Jesus abandonou a carpintaria. Abandonou. O que mais que ele fez? Quando completou 30 anos, ele se batizou. Ele foi lá no Jordão, atrás de João Batista, falou, João Batista, me batiza. Atitude. O que mais? Aí, logo depois do batismo, começou um jejum de 40 dias. Atitude. O que mais? Enfrentou Satanás. Mateus capítulo 4. Enfrentou a tentação e venceu a tentação. Atitude. O que mais que Jesus fez ali aos 30 anos? Ele saiu da casa de seus pais. Mateus capítulo 4, versículo 13. Mateus 4, 13. Está escrito que Jesus, ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Eu tive a oportunidade de conhecer as duas cidades. Estive ali em Nazaré
e em Cafarnaum. Jesus, aos 30 anos, ele saiu da casa de seus pais. Atitude. Veja que ele não saiu com 14 anos, não é? Como muitas pessoas querem fazer hoje. Não é? Com 15, com 16. Não! Mas Jesus também, ele não ficou ali com 35, 38, 42 anos na casa dos pais. Chega um momento que uma atitude tem que ser tomada. Então Jesus mudou de cidade. Por que Jesus não podia começar a sua obra ali em Nazaré, ali junto com a mamãe? De repente a mamãe ia dar muito palpite. Não tenho nada contra Maria, irmãos. E nem contra as mães. Mas a mãe faz isso por amor, não é verdade? Não é? A mãe não quer cuidar ali do filho. O filho já está com... já está aparecendo cabelo branco. A mãe está cuidando ali como se fosse uma criança. Com amor, com carinho. Mas isso aí pode atrapalhar. Então, Jesus saiu da casa da mãe dele. Aí saiu de Nazaré. Porque ele sabia que em Nazaré a coisa não ia dar certo. Ele disse, o profeta não tem honra na sua casa. Então ele não podia ficar ali. Ele saiu. Atitude. O que mais? Tudo isso está em Mateus 4. Jesus escolheu os seus discípulos, imediatamente. E em seguida, começou a exercer o seu ministério. Tudo isso em Mateus 4. Então podemos dizer que, aos 30 anos, Jesus virou a mesa e chutou o balde. Ele fez uma virada. Uma virada. Chega uma hora que você tem que tomar uma atitude na vida. Jesus não ficou adiando. Ele viu que o tempo era aquele, então ele começou a tomar providências. Ele estava muito bem lá na carpintaria, fabricando móveis. A Bíblia não diz, o que eu vou dizer agora, mas eu fico imaginando que Jesus poderia ter dito assim: eu não desci da glória do Pai para ficar fazendo mesa e cadeira. Eu vim aqui para resgatar o homem do pecado. Tchau, carpintaria, vou embora. Vou começar o meu ministério. Chega uma hora que você tem que tomar uma atitude drástica. Não estou falando para você largar o emprego, não. Algumas pessoas têm um chamado para fazerem isso. Para largarem o emprego, para se dedicarem à obra. Quem sabe você é uma dessas pessoas. Eu também não larguei o meu emprego, pelo menos por enquanto. Por enquanto, né? Mas... Quem sabe você tem esse chamado, ou talvez não, o seu chamado é para ficar ali no seu emprego, mas alguma atitude você precisa tomar. Chega de ficar adiando as coisas. Agora veja que Jesus tomou todas essas atitudes e em seguida foi a vez dos discípulos. Em Mateus 4 também, Jesus chegou, alguns discípulos estavam ali na praia, lavando as redes, em companhia do Pai, Tiago e João estavam ali em companhia do Pai. Jesus só falou assim: segue-me. Foi a hora da atitude dos discípulos. Qual foi a atitude deles? Deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram o Pai e seguiram a Jesus. Glória a Deus! A atitude muitas vezes é sinônimo de renúncia. Nós queremos só ganhar. Jesus, será que o Senhor vai me dar uma rede nova? Hein? Será que o Senhor vai me dar um barco novo? Um barco com motor turbo. Será que o Senhor vai me dar um iate? Agora não vou nem pescar mais, eu vou só passear. Não. Nós vemos lá em Eclesiastes 3, há tempo de ganhar, mas há também tempo de perder. Esses homens compreendiam isso. Aquele momento era o momento de largar o barco,
deixar para trás as redes, deixar o pai. Quantas vezes você não anda porque você não está disposto a deixar nada para trás? Assim não vai funcionar. A rede só vai te prender. Alguma coisa você tem que deixar para trás. Avançar é também perder. Não tem como levar tudo. Então talvez algumas pessoas não caminham, não assumem um ministério, porque estão agarrados com algumas coisas que não querem perder, não querem renunciar. Então, irmão, tome uma atitude. Algumas pessoas precisam tomar uma providência. Isso aconteceu na minha vida e na vida de vocês também. Em algum momento da sua vida você precisou tomar uma atitude e foi por isso que você deu um passo à frente. Não é? Um dia eu precisei tomar uma atitude em relação ao casamento. Não podia viver só namorando. Bênção, né? Não podia. Não podia só viver namorando. Então chega uma hora que tem que tomar uma atitude. O pior é que eu não tinha nem sogro e sogra para me empurrar. Não tinha. Então, se não tem alguém para te empurrar, fica mais difícil, né? Uma hora eu tive que tomar uma atitude. Em relação ao ministério. Uma hora eu tive que tomar uma atitude e assumir o ministério. E você, será que tem alguma atitude que você tem que tomar? Essa mensagem, ela se torna muito particular, não é? Cada pessoa começa a pensar num propósito. Pensar em alguma coisa que está impedindo. O que é o barco? O que é a rede? Alguma coisa que tem que ser renunciada. E cada pessoa começa a pensar numa atitude que deve ser tomada. Tome uma atitude. Não dá para ficar adiando. A leitura bíblica, por exemplo, talvez você tenha um propósito. Eu um dia ainda vou ler a Bíblia toda. Olha, em um dia você não lerá a Bíblia toda. Então, comece logo. Comece logo. Você tem que tomar uma atitude. Em algum momento você tem que fazer isso. Porque se você não fizer, isso será uma trava na sua vida. As pessoas querem servir a Deus, mas não têm dificuldade de lerem a Bíblia. Isso será uma trava no seu ministério. Por exemplo, o jejum. Jesus, ele tomou uma atitude ali e jejuou 40 dias. Olha, dificilmente algum de nós vai fazer um jejum desse. Né? Mas é importante que nós façamos jejuns significativos. Quem sabe você tem esse propósito em mente. Um dia ainda vou jejuar 24 horas. Já que 40 dias é muito, né, irmãos? Um dia ainda vou jejuar 24 horas, mas, irmão, esse dia nunca chega. Tome uma atitude. Como Jesus chegou àquele momento, ele disse, é agora. E começou o jejum. Jejuar só de meia-noite às 6 da manhã não vale. Jesus, ele tomou uma atitude e enfrentou Satanás no deserto. Quem sabe tem algumas coisas que você precisa enfrentar e você só fica adiando. Você só fica adiando. Talvez você precisa pedir perdão para alguém, né? E aquilo está ali na sua cabeça. Você se lembra, mas você não toma uma atitude. Talvez nem seja enfrentar Satanás. Indiretamente acaba sendo, né? Às vezes você tem que enfrentar um parente seu. Enfrentar não é para brigar, não, irmão. Não, alguém sai daqui hoje e vai brigar, né? Enfrentar no bom sentido de ir lá e dizer, eu errei com você, me perdoa. Você precisa tomar uma atitude. Uma atitude de reconciliação. Quem sabe você precisa se reconciliar com alguém e você vai deixando o tempo passar. Mas veja, aquele propósito que você não executa,
ele se torna um incômodo na sua vida. É como uma pedra no seu sapato. Então, aquilo fica na sua cabeça. Você acorda pensando naquilo. Acorda de manhã pensando naquilo. Você vai dormir à noite pensando naquilo. E quando a coisa está complicada mesmo, você acorda no meio da madrugada pensando naquele problema. Pensando naquele propósito. Quando chega nesse ponto, é porque o seu tempo ele já está muito avançado e você sabe que está atrasado, você sabe que demorou demais. Então o propósito ele se torna um incômodo. Então aquele que tem um chamado ministerial e não toma uma atitude, aquilo se torna um incômodo. Não é? Dia e noite ele pensa naquilo e aquilo volta na sua mente. Irmãos, precisamos tomar atitudes. Encerrando, o trabalho do agricultor, ele tem tudo a ver também com essas 3 palavras, não é? Tempo, propósito e atitude. O agricultor, ele vive e trabalha em função das estações do ano. O agricultor vive e trabalha em função das estações do ano. Então ele tem aquele tempo de preparar a terra. Ele tem aquele tempo de lançar a semente. Ele tem aquele tempo de esperar a chuva. Ele aproveita e descansa, né? Porque tem um momento em que você não pode fazer nada. O agricultor não pode trazer chuva. Então é o tempo que você depende de Deus. Como nós cantamos, o que eu não posso fazer, tu podes. Mas que aquilo que você pode fazer, é bom que você tenha feito. Ou é bom que você resolva fazer a partir de hoje. Então muitas vezes você quer que Deus faça a parte dele. Você quer que Deus mande a chuva, mas você não lançou a semente. Percebe isso? E aí, se Deus mandar a chuva, não vai adiantar nada, porque você não fez a sua parte. Você não lançou a semente. Então, tem aquele tempo do agricultor esperar a chuva. E depois que vem as primeiras chuvas e a sua semente brota, então começa um tempo de cuidar da sua lavoura. Então ele precisa arrancar as ervas daninhas, ele precisa combater as pragas. Depois tem o tempo em que ele espera a produção do fruto. E aí vem o tempo da colheita. Então ele se alegra, ele se regozija, porque ele aproveitou bem o seu tempo. Ele cumpriu o seu propósito por meio de atitudes corretas. E o Senhor, Ele espera o fruto da nossa vida. Jesus falou em João 15, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Então Ele espera frutos da minha vida, Ele espera frutos da sua vida. E esses frutos só serão produzidos se você aproveitar bem o tempo em um propósito, tomando a atitude certa. Então esta manhã é uma oportunidade de você refletir para que você resolva tomar algumas decisões. Quem sabe decisões que você está adiando há tanto tempo. E este pode ser o momento de você tomar uma atitude. Amém? Deus te abençoe e faça essa palavra frutificar na sua vida, em nome de Jesus. Amém.